Muito bem, estamos de volta, graças a Deus. Mais um estudo bíblico aqui da Arca. Nesse mês de agosto, nós estamos falando sobre o Evangelho puro e simples. 7 princípios do Evangelho para o século 21. Na semana passada a gente fez só uma introdução, então a gente falou um pouquinho do Evangelho como boa nova, como a boa mensagem. A gente comentou que a Bíblia tem 4 evangelhos. E por que tem 4? Porque cada um deles apresenta Jesus com uma perspectiva diferente, e quando a gente soma essas 4 perspectivas, a gente tem uma visão bem ampla, bem clara da pessoa de Cristo. E dentre tantos princípios que a gente poderia destacar, tantos temas que a gente poderia compor aqui nesse estudo, a gente vai fechar apenas em 7, e hoje então a gente começa o primeiro princípio, que é o princípio do amor. Eu não sabia, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu não tinha nenhuma noção, nenhuma ideia, mas depois eu fiquei sabendo que a Bíblia não foi escrita em português, principalmente o Novo Testamento não foi escrito em português nem em inglês, mas foi escrito em grego. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. E é engraçado porque quando a gente fala de amor, a gente tem uma ideia bem ampla, bem extensa, mas no grego o conceito de amor, ele tem várias palavras que a gente acabou traduzindo como amor, que expressam alguma coisa relacionada com esse tipo de sentimento, né? Isso é o grego em ação. Mas a gente não vai falar de todos os conceitos de amor desse idioma, dessa língua, porque o nosso foco aqui está restrito na questão do Evangelho. E no Evangelho, a gente tem basicamente 4 conceitos relacionados com amor que aparecem nas páginas do Evangelho. O primeiro conceito é filia. O segundo conceito presente nos Evangelhos é storgê. O terceiro é filautia. E o quarto conceito é ágape. É claro que se você investigar mais, muito provavelmente você vai ver outros conceitos relacionados com amor, mas para o nosso estudo aqui a gente vai focalizar apenas esses 4. Então, recapitulando, a gente está falando de filia, a gente está falando de storgê, filautia e ágape. E é claro que nesse idioma essas 4 palavras talvez não fazem muito sentido, mas a ideia não é falar da semântica da palavra, não é falar da letra necessariamente, mas acima disso é falar do conceito que essas palavras representam quando a gente retrata a questão do amor. Começando do começo, filia. Filia é o amor entre amigos, a amizade que existe e une 2 ou mais pessoas. A gente vê isso em ação exatamente numa passagem dos Evangelhos, quando João Batista está preso, e João Batista tinha discípulos, eles eram discípulos, seguiam os ensinamentos de João, ajudava João Batista no seu ministério. E quando Herodes mandou prender João, que João ficou encarcerado, alguns discípulos de João não o abandonaram, continuaram visitando João na prisão, continuaram como discípulos de João Batista. E numa dessas visitas na prisão, João Batista manda os discípulos encontrar ele com Jesus para perguntar se Jesus era aquele que a gente deveria esperar ou viria outro,
Mas sem falar muito dessa situação, pensando necessariamente na relação de amor entre João Batista e os seus discípulos, a gente vê esse filia agindo, né? João estava preso, os discípulos poderiam abandoná-lo, poderiam procurar outro mestre, né, outro alguém que orientasse, que guiasse suas vidas. O próprio Jesus, eles poderiam ter corrido atrás de Jesus. Mas é curioso, porque mesmo tendo Jesus e mesmo João Batista preso, os discípulos não trocaram João Batista por outro. Continuaram discípulos de João Batista. Por quê? Porque eles tinham esse amor em ação, essa amizade, esse vínculo, esse querer bem, né? João estava passando por uma dificuldade. Seria talvez conveniente para os discípulos de João Batista se distanciarem, né, para não ser associados como prisioneiro, para não ser contados como alguém que estava ali partilhando com um criminoso, digamos assim. Mas esses discípulos não fizeram desse jeito. Eles continuaram o seu relacionamento com João Batista porque amavam João Batista, porque tinham essa amizade que na hora da dificuldade entrou em ação, né? Em ação como? Ajudando, amparando, não deixando João largado na prisão, abandonado, mas eles estavam lá para ouvir, para ajudar, para incentivar, né? Então você vê que esse tipo de amor é aquele amor que estende a mão, é aquele amor que quer estar perto, aquele amor que não abandona na hora da dificuldade, né? É engraçado, porque quando a gente compara esse filia, esse amor entre amigos, com a relação que a gente vê, por exemplo, no filho pródigo, o filho pródigo tem uma coisa engraçada, né? Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Acabou o dinheiro, acabou os amigos. Por quê? Porque não existia esse tipo de amor, que é o amor, né, representado aqui na amizade que há entre amigos, que não busca necessariamente tirar proveito de uma relação ou se beneficiar de alguma forma pelo fato de você ter alguém de destaque, de você ter um amigo aí que é popular ou tem uma situação de vida melhor que a sua. Então, quando você não tem essa preocupação e quando você não pauta a sua relação por esse tipo de sentimento oportunista, mas o que você quer é uma amizade genuína, alguém que você pode confiar, alguém que você pode abrir teu coração, escutar quando a pessoa tem alguma dificuldade, ser um ombro amigo. Esse é o tipo de amor filia, esse amor de amizade, de relacionamento desinteressado, né? Despreocupado com algum benefício, algum proveito que possa ser tirado. A gente vê que não existia isso na figura dos amigos do filho pródigo, mas com João e os seus discípulos isso existia. E é o tipo de amor que a gente precisa colher, né? É importante você ter amigos, é importante que você tenha um hall de amigos que não concordem com você o tempo todo, porque aí você fica fácil, né? Se a gente só tem amigos que concordam com a gente, como que a gente melhora? Como que a gente se aperfeiçoa se tudo que a gente faz as pessoas passam um pano, dizem que está tudo bem, só para não nos contrariar, né? Parece que é uma coisa um pouco fingida, né? Porque de verdade a gente não é perfeito, né? A gente tem falhas e a gente erra muito, e os bons amigos são aqueles que mostram os nossos erros, mostram aonde estão as nossas imperfeições, para que a gente aprenda a melhorar, para que a gente saia, né, dessa zona de conforto e perceba que a gente tem um caminho muito grande de aperfeiçoamento, de melhora,
de olhar para dentro de nós e perceber que a gente pode ser melhor do que a gente é hoje, né? No caso de João Batista e dos seus discípulos, esta amizade foi muito maior do que a prisão, foi muito maior do que o cárcere, foi muito maior do que a dificuldade. E quando você tem alguém que se porta assim com você, que tem esse tipo de amizade que supera dificuldades, que supera barreiras, né? Então você tem alguém que ama com filia, que tem esse sentimento que é desinteressado, não é oportunista nem nada, mas que quer o bem-estar, que quer estar junto, que quer contribuir, que quer que você se dê bem, né? Cultive esse tipo de amor, né? João Batista certamente cultivou isso nos seus discípulos, tanto é que no momento em que ele passou dificuldade, ele não foi abandonado. Então é o tipo de amor que na hora H vai estar lá para aquecer o coração, para estender a mão, para trazer algum ombro, para que você possa se apoiar, né? A palavra do Senhor diz aí um pouco fora dos evangelhos, né? Mas diz que quem encontra um amigo, quem tem um amigo, né, tem certeza que quando cair, né, vai ter alguém para levantar. Então, esse é o tipo de amor que a gente vê nos evangelhos, e é um amor super importante para o século XXI, porque o que existe de falsidade, o que existe de inveja, o que existe de traição é absurdo. É uma realidade triste de ver que as relações humanas estão totalmente pautadas nessas coisas e não precisaria ser assim. Então, não plante isso na vida das pessoas e nem colha isso na vida das pessoas, porque esse tipo de sentimento, de falsidade, de engano, precisa estar muito fora da nossa vida. Então, plante esse amor na vida das pessoas que estão ao teu redor, porque assim como João Batista colheu na hora da dificuldade, né, amigos que estavam ali para apoiá-lo, para incentivá-lo, para confortá-lo, com certeza você também vai ter esse tipo de pessoa junto com você. O segundo amor é o storgê, que é o amor entre pais e filhos. Tem uma passagem do Evangelho que é assim muito emocionante, tem várias, né? Mas para citar uma aqui de exemplo, que é Jairo. Jairo, ele era um chefe das sinagogas e ele tinha uma única filha, não tinha outros filhos. E a menina estava muito doente, muito doente. E ele foi até Jesus e pediu por socorro, porque ele acreditava que Jesus podia salvar a sua filha daquela enfermidade, né? É importante a gente pensar nesse relacionamento de amor entre pais e filhos, porque na época de Jesus e mesmo um pouco depois de Jesus, a civilização, não a civilização, mas a sociedade romana, ela tinha umas coisas esquisitas com relação aos filhos, né? Principalmente se eram meninas, né? Quando um filho nascia, a parteira colocava o recém-nascido ou a recém-nascida aos pés do pai, e o pai decidia se jogaria aquele filho fora ou se cuidaria. Olha que coisa louca, né? Então ele olhava para a criança e falava assim, não gostei dessa criança, joga fora. Não estou inventando, gente, é verdade. Parece absurdo, mas era assim que funcionava a sociedade daquela época. Eles olhavam para as crianças e decidiam se queriam continuar com aquele filho ou se queriam jogar fora. E jogava fora mesmo. Então, um amor storgé, um amor entre pais e filhos, né, é algo digno da gente observar. Por quê? Porque no caso de Jairo, ele estava tão preocupado que ele correu atrás de socorro.
correu atrás de alguém que pudesse ajudar sua filha naquela dificuldade, naquela situação. Outro pai poderia pensar assim, eu tentei, fiz a minha parte, não deu, morre, depois eu corro atrás de outro filho, né? A gente substitui. Mas não era esse o sentimento que Jairo tinha com relação à sua filha. Ele amava, ele queria o bem-estar da sua menina, queria que ela crescesse, que ela fosse feliz, e a felicidade dele estava pautada exatamente nisso. E para o século XXI, a gente tem que olhar para os nossos filhos, né, com esse mesmo sentimento, um sentimento de amor, um sentimento de zelo, de cuidado, dentro de um padrão que a gente precisa olhar para os nossos filhos dentro de um padrão que aponte para o futuro. Porque os nossos filhos não vão ficar com a gente para sempre, eles crescem e vão atrás das suas famílias, constituem suas próprias famílias e a vida segue. E a vida dá sequência, né? Então a gente tem que preparar os nossos filhos para o mundo, né? O que isso quer dizer? Tem que preparar os nossos filhos para que eles sejam pessoas de bem, que eles tenham valores morais, éticos, valores espirituais. Temos que preparar os nossos filhos para que sejam pessoas de respeito e pessoas que respeitem também. A gente tem que preparar os nossos filhos para que eles sigam no caminho do Senhor como luz, como sal. E a gente tem que sair ou fugir de algumas ciladas, né, que nos fazem acreditar que os filhos vão ficar debaixo da nossa asa para sempre, quando na verdade isso não é o que acontece. Eles criam suas próprias asas e vão voar. E se a gente prepara os nossos filhos para que quando chegar nesse momento eles tenham toda a estabilidade emocional, muito mais do que apenas financeira, que eles tenham estabilidade espiritual, muito mais do que estabilidade religiosa, para que na hora da dificuldade eles vejam tudo aquilo que aprendeu e percebam que foram bem amados, né? Que esse storgé, esse amor entre pais e filhos, deu para as nossas crianças uma solidez emocional, uma solidez no caráter que faça com que eles encarem todas as dificuldades e lembrem o que eles aprenderam conosco, né? Quais foram as lições que prevaleceram no coração e na mente, né? Então, ame seus filhos pensando no futuro deles. Ame seus filhos pensando no tipo de pessoa que eles precisam ser, né? Ame seus filhos sabendo que um dia eles não vão estar mais pertinho de você, debaixo da sua asa, sentado no seu colo, mas aonde eles estiverem, que eles sejam luz, que eles sejam sal, que eles façam a diferença e glorifiquem a Deus em todos os sentidos. É um super desafio, mas é importantíssimo que a gente crie os nossos filhos com esse tipo de amor, com esse tipo de sentimento. Amém? O terceiro amor é o filautia, amor próprio, né? A gente precisa amar a gente mesmo, sabia? Às vezes a gente acha que ama a Deus, ama o próximo, tá tudo certo, tem que amar mesmo a Deus, amar ao próximo, mas você precisa também se amar. Você precisa também se valorizar como indivíduo, como pessoa. Por quê? Porque você é templo do Espírito Santo. Então você não pode se descuidar, não pode relaxar da tua vida, não pode abrir mão das coisas que Deus quer que você tenha, quer que você viva. Então é importante amar a você mesmo. É importante olhar para você e ver que você tem valor, que você é importante, que você faz a diferença, que você é luz, é sal, que você é imagem e semelhança de Deus. E você e eu, a gente precisa se amar, a gente precisa se respeitar, a gente precisa cuidar da gente, cuidar
da nossa saúde física, da nossa saúde mental. A gente tem que cuidar dos nossos sentimentos, a gente tem que cuidar dos nossos sonhos, a gente tem que cuidar de todos os aspectos que compõem a nossa vida. Isso é amar a si mesmo, isso é praticar a filautia, né? Infelizmente, quando uma pessoa não se ama, ela se destrói, ela se sabota, ela faz de tudo para se dar mal, né? Porque falta esse amor próprio. E é importante, sim, que você ame você mesmo, ame o tipo de pessoa que você é, sabendo que você pode ser melhor sempre, que você pode melhorar sempre. E quando a gente melhora, a gente glorifica a Deus, porque a gente busca sempre um padrão e esse padrão tem que ser Cristo. E quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu tento ser como ele, mais ele é glorificado na minha vida. Então, ame a você mesmo, ame os sonhos que Deus te deu, ame as promessas que ele fez para você, né? E saiba que ele está sempre no controle da tua vida. Saiba que ele deseja o melhor para você e naquilo que ele puder fazer, e ele pode fazer todas as coisas, porque ele é todo poderoso, né? Todas essas coisas vão sempre cooperar para o seu bem. Aqui a gente volta para a questão do filho pródigo, né? O filho pródigo não se amou. Ele só queria o momento, ele só queria a curtição, e na hora H, quando acabou tudo, o que ele quis? Comer a comida dos porcos, né? Até que, né, no momento de lucidez, ele pensou, não, eu não posso continuar assim, né? Eu vou voltar para a casa do meu pai, né? Nem que eu seja trabalhador dele, mas pelo menos lá eu vou ter uma vida melhor. Isso é amar a si mesmo. Porque ele poderia muito bem ficar resignado, envergonhado, ele poderia imaginar assim, não, porque se eu voltar com uma mão na frente e outra atrás, meu pai nunca vai me receber, né? Mas o que ele fez? Ele olhou para a situação dele e falou assim, não, eu não posso continuar desse jeito. Eu não posso terminar meus dias desse jeito. Eu tenho que buscar uma alternativa, né? Isso é amar a si mesmo. É saber que na hora da dificuldade você não pode sentar na dificuldade e ficar prostrado diante dela, derrotado, envergonhado. Mas você pode se levantar, né? Voltar para os braços do Pai e saber que Ele tem conforto para você. O filho pródigo poderia continuar lá, né, tentando dar um jeito de comer as comidas dos porcos, ou ele poderia voltar para a casa do pai. E ele tomou a decisão mais acertada, né, voltou para a casa do pai, porque ele sabia que por mais dificuldade que ele estivesse vivendo, com o pai seria melhor. Ele poderia muito bem imaginar assim, vou morrer aqui mesmo, não tem mais jeito. Mas por amar a si mesmo, ele optou em trilhar um caminho de volta que trouxe restauração para ele. Às vezes tudo que a gente quer é um caminho de restauração. E a gente fica tateando, fica aí buscando opções que não levam a lugar nenhum, quando a gente deveria respirar fundo e falar assim, Senhor, quer saber? O Senhor me ama e eu quero mais viver esse amor e eu também quero me amar, né? E quando você cai nessa real, você pode voltar para o caminho que te leva para os braços do Pai, sabendo que esses braços vão estar abertos aí em nome de Jesus. Amém? O último amor é o ágape, é o amor ao próximo, né? Esse amor, ele é lindo e às vezes é até difícil da gente definir claramente. Então eu vou começar essa definição dizendo o que não é esse amor, né? O que não é esse amor ao próximo, esse amor ágape. Em primeiro lugar, esse amor não é odiar. E a gente vive numa época onde as pessoas destilam ódio para todo lado, né? Então, quer ter esse amor, não odeie. Não destile ódio por ninguém.
né? Não destile esse tipo de sentimento por ninguém, por mais que essa pessoa seja alguém que te prejudicou, alguém que te ofendeu, né? Tira isso da sua vida, né? Eu tenho que tirar isso da minha vida o tempo todo, porque é um tipo de vírus, de contaminação, né? O ódio é uma coisa que entra na nossa vida e deixa sequelas terríveis. Então, uma das coisas que a gente pode dizer com relação a ágape é que ele não é ódio, ele não é desprezo, né? É você achar que, eu tô melhor, eu sou melhor, o restante não é nada, é refúgio, não serve para nada, um bando de inúteis. Isso não é amor ágape, né? Esse tipo de amor nunca olha para ninguém com, né, a sensação de superioridade, de achar que é mais, de achar que é melhor, mas olha como igual, olha como semelhante. Não se preocupa se a pessoa tem mais dinheiro ou menos dinheiro, se ela tem mais estudo ou menos estudo, se ela é mais clara ou mais escura. Esse amor não quer saber disso. Quer saber de olhar para o próximo como um semelhante, como alguém que chora, como alguém que tem que pagar conta, como alguém que fica doente, como alguém que precisa de uma mão amiga, como alguém que precisa de apoio, de amparo. Faz com que você olhe para o outro como um semelhante, como alguém que é tão necessitado de Deus quanto eu sou, né? Esse amor faz com que a gente deseje o bem pelo próximo, né? E sabe qual é o maior bem que a gente pode desejar para o nosso próximo? É a salvação, né? Então, se você deseja que as pessoas sejam salvas, que elas conheçam ao Senhor, que elas tenham uma oportunidade de mudar de vida, de melhorar de vida, esse amor está agindo em você, esse amor está agindo no teu coração. E é o tipo de amor que a gente precisa emanar o tempo todo, porque Deus, ele nos amou exatamente dessa maneira, né? De olhar para a gente nas nossas fragilidades e saber que a gente precisava de ajuda, e muita ajuda mesmo, né? Amém? Muito bem, esses são, né, 4 exemplos de amor. Eu destaquei aqui alguns versículos sobre amor no Evangelho. Tem muito mais que esses, não são apenas esses, mas vamos falar um pouquinho deles. Vamos começar aqui com o Evangelho de Marcos, né? Tem um trecho super lindo, super maravilhoso, que diz o seguinte, está lá em Marcos, no capítulo 12, versículos 29 até 31, né? Perguntaram para Jesus, Jesus, qual que é o maior mandamento, né? Qual que é o mandamento mais top? E aí Jesus respondeu, o principal é, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 30, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Olha só que curioso, né? Ama o seu próximo assim como você ama você mesmo, né? E começando pelo versículo 30, né? Ame o Senhor, seu Deus. É interessante, né, esse mandamento de amar a Deus. Você para perceber que Deus quer ser amado. Olha que coisa maravilhosa, né? Ser amado é tão bom, sentir que alguém ama você é tão bom, que até Deus quer ser amado. Até Deus quer que você o ame. E por que que isso está como mandamento? Por que que isso é um mandamento que Deus colocou nas Escrituras? Sabe por quê? Porque o que Deus quer ter com você não é um relacionamento religioso. Deus quer ter com você, Deus quer ter comigo um relacionamento de amor. E nós precisamos amá-lo, né? Nós precisamos ter toda a nossa força, todo o nosso querer, toda a nossa disposição, seja para amar ao Senhor, tá?
enquanto a gente continuar com um relacionamento religioso, de achar que a gente está simplesmente seguindo uma mera religião, né, não vai existir amor. Porque religião só serve para seguir regras, para seguir ordens, e o que Deus quer é um relacionamento com você. Então, ame a Deus, porque Ele quer ser amado por você. Ame a Deus, porque o desejo dele é que essa relação que Ele estabeleceu com você não seja meramente uma religião, mas um relacionamento verdadeiro, pautado no amor. Assim como Ele te ama, ame a Deus. E que as nossas orações sejam assim: Senhor, me ensina a te amar do jeito que o Senhor quer ser amado. Oh, ai meu Deus do céu, olha que coisa maravilhosa, né? Me ensina a te amar do jeito que o Senhor quer ser amado. Gente, essa é uma oração poderosíssima. Porque às vezes a gente quer que Deus faça as coisas por nós, como se Ele fosse o mágico da lâmpada, quando na verdade a gente deveria pensar diferente, né? E ame também seu próximo, como você ama a si mesmo. Procure o bem-estar, procure ajudar sempre que você puder. Estenda a mão sempre que você puder, né? Porque é uma semente que a gente lança aqui e com certeza a gente colhe lá na frente. O segundo versículo, né, super famoso, super conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui um exemplo dessa relação de amor que Deus deseja ter com você, dessa relação de amor que Deus quer estabelecer com a tua vida. O terceiro exemplo está em João, no capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Né? Uma das coisas que Jesus colocou na sua palavra é, olha, quer ser conhecido como meu discípulo? Quer ter uma identidade comigo? Quer ter essa característica? Então, ame o teu próximo. Né? Tenha esse amor uns pelos outros. Quando a gente tem, a gente é parecido com Cristo. A gente tem essa característica. O quarto exemplo está em Mateus capítulo 24, versículo 12. É uma realidade, uma verdade super, super triste, que diz o seguinte: por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Essa é a realidade que a gente está vivendo hoje em pleno século XXI. O amor está esfriando, o amor está desaquecendo, né? Está congelando em muitos corações. Não permita que o teu coração esfrie o amor. Por quê? Porque só acontece quando a gente começa a multiplicar a iniquidade, quando a gente começa a multiplicar atitudes ruins, atitudes negativas, comportamentos nocivos, reações destrutivas. Quando essas coisas começam a aumentar na nossa vida, o amor esfria. Então, para com isso, né? Tenho que parar com isso, você tem que parar com isso, para que o amor não esfrie. Porque no versículo anterior a gente viu que para ter uma identidade com o Senhor, a gente tem que amar. Agora, se o amor começa a esfriar, isso é um problema muito, muito sério. Amém? E para terminar, o último exemplo está em Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. É difícil, Jesus colocou algo aí que é bastante complicado, né? Principalmente no nosso dia a dia, né? Mas não quer dizer que seja impossível. A gente tem que amar os inimigos. E o que quer dizer amar os inimigos? É ajudar, é orar, é desejar a salvação, é não desejar a morte, a destruição, né? Não querer vingança, não agir aí de forma violenta, mas deixar nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que faz, Ele sabe como cuidar, Ele sabe como ajudar. Então, em nome de Jesus, né? Se você tem alguém que é
considerado um inimigo, muda essa chavinha, né? Comece a orar, comece a desejar o bem, comece a pedir para que o Senhor mude esse sentimento do teu coração e comece a desejar que Ele faça uma obra de transformação nessa relação. Porque a gente não precisa estar aqui cercado de inimigos. Não quer dizer que a gente vai conseguir se dar bem com todo mundo. A relação humana é complicada, mas aquele sentimento de ódio, de vingança, de querer o mal, de querer destruir, de querer, né, agir com violência, isso não pode estar no nosso coração. As pessoas são diferentes, elas têm opiniões diferentes, elas pensam de um jeito diferente, e quando isso acontece, a nossa atitude tem que ser uma atitude moderada, de respeito, de sensibilidade e de deixar Deus agir, deixar Deus transformar, deixar Deus operar a sua vontade, né? Infelizmente, o que acontece é esse cabo de guerra, um querendo condenar o outro, querendo destruir o outro, porque eu sou esquerda, porque eu sou direita, porque eu penso assim, porque eu penso assado, quando na verdade a gente deveria orar, né? Vamos orar pelos que nos perseguem, vamos orar por aqueles que não conhecem o Senhor e que às vezes na ignorância acabam agindo do jeito que agem, desse jeito, né, totalmente reprovado. E mesmo aqueles que conhecem o Senhor, né, nosso papel é orar para que Deus dê mais clareza, mais esclarecimento, né? Isso é amar, é querer de alguma forma que Deus melhore essa pessoa, essa relação, que Deus melhore esse sentimento, porque não dá para viver odiando, não dá para viver sofrendo com isso. Amém? Para a gente concluir, então, não esqueça, o amor ele tem que ser uma característica presente no nosso caráter, tem que estar na nossa vida. Quando está na nossa vida, a gente demonstra o caráter de Cristo em nós. É difícil praticar o amor, mas não é impossível, porque Jesus mostrou que dá para fazer. Então, se a gente tiver vontade, se a gente quiser, a gente consegue, né? O mundo precisa amar mais e pode começar por nós. A gente pode ser esse gatilho que vai disparar o amor para todo lado, né? Porque no final das contas, todo mundo quer ser amado. Então, se todo mundo quer ser amado, vamos amar como Deus nos ama. Amém? Que Deus te abençoe, né? Hoje a gente não começou com oração de propósito, porque a ideia era fazer oração aqui no final. Então, eu gostaria de orar para que esse princípio de amor venha entrar realmente na nossa vida, venha nos transformar, venha nos fazer homens e mulheres diferentes, que amam de verdade, porque é um propósito de Deus e a gente não pode abrir mão disso. Amém? Senhor meu Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Coloca esse princípio na nossa mente, coloca esse princípio no nosso coração. Nos faz amar, Senhor, nos faz desejar esse amor para aqueles que são os nossos semelhantes, para aqueles que estão dentro da nossa casa, para os nossos amigos. Coloca esse amor também, Senhor, pela nossa própria vida, para que a gente seja a luz que o Senhor quer brilhar, para que a gente seja o sal que o Senhor quer temperar as demais pessoas, as demais famílias. Cuida da gente, que a gente entenda esse princípio, Senhor, na essência, e passe a amar como o Senhor nos ama. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e coloque em prática esse sentimento de amor. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.